Gabi? Vamos começar, meninas? Iris, acho que o teu microfone tá fechado. Sim, boa tarde. Vamos começar com o vídeo? Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos que estão aí nos acompanhando. Começando aí, chegamos às 14 horas. Aqui vendo, temos 9 pessoas já nos acompanhando. Hoje a oficina começaria às 14. Acho que dá para esperar uns 5 minutinhos para a gente ver se chega mais alguém. E a gente começa as apresentações. O que vocês acham? Estamos todas, eu, Gabi, Liliane e Iris, que estamos aqui hoje nessa tarefa de compartilhar um pouco com vocês nossas trajetórias aí. E aí acho que dá para esperar só uns 5 minutinhos para alguém atrasar um pouquinho, assim, tá chegando meio no susto. E aí a gente já começa com as apresentações. A ideia é que a gente faça uma apresentação rapidinha de cada uma de nós. Depois a gente trouxe um videozinho que vai mostrar algumas imagens, algum material que a gente resgatou e trouxe desse período. Depois temos uma fala que vai trazer um pouco as questões, né, a construção do 8 de março. Depois a Gabi também traz um pouco, isso a Liliane e a Iris vão compartilhar com a gente essa parte. A Gabi Sagaz, né, nós somos duas Gabis, então a Gabi Sagaz vai trazer um pouquinho aí o debate da frente. E aí no final a ideia é abrir um pouco para as perguntas. Então, daqui 5 minutinhos, 3 minutinhos agora, a gente já começa. Ok? Aproveitar que a gente está aí aguardando e também que a Gabi colocou ali no chat um link do Forms, do formulário. Esse link é um formulário que a gente está compartilhando, divulgando com vocês, para aquelas pessoas que quiserem entrar e botar seus dados, né, nome, endereço e telefone, para receber os materiais, né, os materiais físicos que a gente tem, e para a gente fazer o contato aí quando surge, né? Esse ano a gente fez os lenços, e aí também fizemos vários kits, enviamos, então é um modo aí da gente estar também compartilhando com vocês os materiais e os debates que a gente vem fazer. Então, quem quiser entrar ali no link, no form, e fazer, se cadastrar, botar os seus dados, a gente agradece. É endereço físico para mandar pelo correio, para valorizar a instituição do nosso correio, né? Então, não é nada desatualizado, é proposital, né? A utilização do correio. Defendendo também o Correio quanto instituição pública, né? Hoje é dia do servidor, aí homenageando esses guerreiros aí que fazem esse excelente serviço, né? Que a gente mantenha, assim, essa instituição. Isso. Então vamos lá, o meu já virou
14,5, acho que até para prestigiar quem já está aí, né? Somos em 13, número bem interessante. Meu nome é Iris Gonçalves Martins, eu sou advogada e me identifico enquanto advogada feminista e advogada popular. Sou também formada em filosofia pela UFSC, licenciada, e atuo em alguns movimentos feministas aqui de Florianópolis, e mais atualmente assim, no 8M e na Frente Catarinense pela Legalização do Aborto. Mas já estive participando do início assim, de uma série de coletivos, a gente ajudou aí a criar e a dar os pontapés iniciais. É isso. E participo do 8M desde a primeira reunião, então sou quase um dinossauro. Certamente, companheira Iris, né? Somos, né? Então, eu sou Liliane Santos, eu sou pedagoga, eu sou especialista em educação de gênero, diversidade e as relações étnico-raciais na escola. Eu sou pós-graduada em psicologia aplicada para coach. No momento, estou atuando na área esportiva. A minha ideia é ser uma ativista e militante dentre as diversidades do movimento negro. Eu me intitulo aí como uma mulher negra em movimento. Enquanto posição feminista, eu venho nesse cenário aí buscando, né, entender o meu lugar, o meu pertencimento, estudando e vendo essas diferenças e multiplicidade das correntes feministas, dentro aí dessas pluralidades, principalmente no feminismo negro. Venho somando aí com o 8M desde o início. E é isso, né? Como a companheira Iris falou, somos aí o início desse chamado, desse ato mundial aí. Boa tarde a todos, todas e todos. Me escutam? Legal. Então, eu sou a Gabriela, mas eu sou mais conhecida como a Gabi Sagaz, na militância, entre os amigos, né? Eu sou mãe da Flora, sou feminista, sou uma ativista e militante da justiça reprodutiva, atuo no 8M, também desde o começo, eu fiz parte aí da construção do manifesto e das primeiras reuniões, e tenho uma atuação mais direta na Frente Catarinense de luta pela descriminalização e legalização do aborto. Eu sou estudante hoje de Direito nessa universidade que nos convidou, a CESUSC, mas eu sou graduada e tenho mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. E é isso. Minha vez, então. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Gabriela, sou mãe de 2, da Rafaela e do Henrique, sou psicóloga, sou militante do coletivo Alicerce, aqui de Santa Catarina. Vou aproveitar para me descrever um pouquinho, porque na sequência eu mesmo vou começar a abrir esse espaço. Então, eu sou uma mulher cis, de pele branca, de cabelos castanhos escuros e olhos castanhos, um nariz e uma testa proeminente, uso óculos de armação preta e tem um formato quadrangular. Estou vestindo uma camiseta vermelha de mangas curtas, com a silhueta da Marielle Franco, e abaixo está escrito 8 Marielle, vivas, livres e resistentes. Também estou usando um lenço verde no pescoço, que tem a marca e os dizeres da Frente Catarinense pela legalização do aborto. E atrás de mim, vocês podem ver, tem uma bandeira, quem pode ver, e para quem não, eu estou descrevendo, tem também, né, dentro do cenário que eu estou, uma bandeira da diversidade estendida. Estou aí nessa construção um pouco menos de tempo que as meninas, a partir de 2018, 2019, principalmente, a partir do Ele Não, mas muito feliz, né, pela construção coletiva que tem acontecido aqui na nossa cidade. E aí vou começar, porque fiquei com essa tarefa de começar essa mesa bonita, né, de começar começar agradecendo esse convite, agradecendo essa oportunidade, né,
de estar dialogando com tantas mais mulheres sobre a importância da luta, né? De nos unirmos, de entendermos a importância da união e da ocupação da rua, de diversos espaços, de ocupar os diversos espaços que a gente atua, né? Principalmente no sentido de que a gente tem que pensar um horizonte de modificação dessa sociedade, porque não é de hoje que ela está estruturada para nos violentar, né? Peguei uma referência para pensar aí o quanto, que bonito que foi a referência que o Samba Enredo da Mangueira fez em 2019, quando dizia, né, na luta é que a gente se encontra. Então, acho que começo fazendo esse convite, porque hoje a gente pretende falar um pouco, conversar um pouco com vocês e apresentar, né, o quão imprescindível são esses momentos, esses dias, essas práticas, né, como a construção do dia 8 de março, outros dias também, como o dia 28 de setembro, e agora em breve, em novembro, a gente tem o dia 25, dia 30 de novembro, né, que também são dias e momentos que trazem muitas mulheres, muitas pessoas para a luta. E que isso mostra a relevância, né, a importância da gente lutar por uma vida digna para todos, para todas, para todos, né, uma luta que nos permita, né, ter direito ao trabalho, ter direito aos nossos territórios, ter direito aos nossos corpos, né. Momentos, pensando assim, né, refletindo quanto esses momentos, esses espaços, como esses que a gente vai apresentar hoje, a gente entende, né, que o movimento feminista é muito maior do que a gente vai apresentar hoje, mas a gente também entende a potência do que a gente vai trazer para vocês hoje, né, como momentos de encontro e articulação com pessoas dos mais diversos lugares, né, mulheres com experiências das mais diversas, e que através de diálogo, de reflexão e prática coletiva, a gente começa a pensar o quanto as unidades podem surgir e o quanto essas unidades nos fortalecem na luta cotidiana, né? Somos aqui e somos, para além daqui, mulheres dos sindicatos, mulheres de movimentos sociais, de organizações políticas, de partidos, mulheres de coletivos, de coletivas, mulheres independentes, que se unem, né, a partir desses encontros que nos fazem mais fortes, né? Aprendemos nesse compartilhar, aprendemos a compartilhar. E pessoas e ações também se fortalecem. O movimento se fortalece a partir daí. E queria pensar o quanto a gente consegue aos poucos, e não tão aos poucos, inclusive, abrir cada vez mais asas, né? Alcançar voos, alcançar debates e pessoas, né? Que a gente entende que poderiam e precisam se unir a nós na luta. O que eu tinha aí para a gente começar esse espaço, para pensar, e aí agora eu vou deixar aberto para as meninas. Antes disso, a gente vai passar um vídeo, acho que a coordenação aí está nessa função, mas é um vídeo que está no Drive, que conta um pouco aí do que a gente, desses últimos anos aí. Pode ser? Vamos iniciar então com o vídeo, pessoal. Desculpa, mas eu não estou vendo nem ouvindo o vídeo. Eu vejo, mas está sem som. Agora foi. Você pode botar do começo para nós, por favor? Isso.
Obrigada. Fiquei pensando também em agradecer, né, o quanto todos os companheiros que estão nas fotos e também agradecer a Maria Júlia, que foi quem fez o trabalho desse vídeo para a gente estar apresentando hoje, também uma companheira aí da luta. Então, só agora abro para a Lili e para a Iris aí. Boa tarde novamente para quem está conosco, né, quem nos prestigia agora e posteriormente. Dizer que todos esses momentos que a gente viu aí, eles iniciaram numa reunião no dia 6 de fevereiro de 2017. E eu não poderia deixar de mencionar, e entre emoção e lembranças, Shirley presente. Que não tem um nome que a gente não possa lembrar na construção desse grande movimento que é o 8M Santa Catarina, que a Shirley não esteja presente. Sempre vai estar. E essa reunião, acho que muitas responderam esse chamado porque essa companheira era realmente uma grande mulher, uma referência aí, uma luta e uma agregadora, acima de tudo. Eu acho que isso que inicia o 8M. É um chamado internacional, mas é uma pessoa que agregava outras pessoas de diferentes formas, né, de diferentes lutas. Ela conseguiu abarcar em uma reunião inicial aí quase 20 mulheres de diversos diálogos, de sindicatos, de entidades representativas, entidades sociais, mulheres feministas independentes, mulheres de luta, mulheres artistas, ativistas e humanistas, e só uma pessoa com grande coração conseguiria isso. Acho que essa reunião desse grupo, né, que surge com muito amor, com muito empenho, e com essa dedicação e o legado que Shirley nos deixa com toda essa bagagem dela, enquanto pessoa militante, ativista também, enquanto mulher política, enquanto mulher plural. E com essa concepção que eu passo para a Iris contar um pouquinho como mais foi, e é impossível a gente não se emocionar e entender que mesmo dentro das nossas diferenças, a gente sempre teve uma pessoa para nos unir e nos ensinar que precisamos estar juntas, caminharmos juntas para sermos mais fortes. Iris, com você. Primeiro eu vou fazer a minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher branca, de pele morena, tenho os cabelos castanhos pelos ombros, estou de camiseta branca e com a bandana da luta pela legalização do aborto, né? Da bandeira latino-americana. Uso óculos em protesto, porque na verdade eu odeio, então estou de óculos só porque estou realmente preciso. E ao meu fundo tem uma parede branca com uma... Sabia que eu ia esquecer o nome daquele negócio ali, que elas fizeram em 2007. Um estandarte. Isso, um estandarte que foi feito em 2017, para a marcha de 2017, pelas nossas companheiras. Então, assim eu vou passar... A gente elaborou um texto, na verdade, né? E a gente vai tentar ler ele, assim, né? Das coisas que a gente trouxe. Então, a Lili já falou, né? Sobre essa diversidade. E eu vou falar sobre esse momento, né? Desse chamado internacional, que era a construção do 8 de março em Florianópolis, passaria a ser reconhecida como uma tarefa dos movimentos sociais e sindicais, e deixando de ser uma data de comemoração organizada pelas secretarias do município, né? Então, passando a compor um calendário de luta que vem aos poucos se caracterizando como um dia de greve internacional de mulheres, com consonância evidentemente naquilo que vinha acontecendo a nível internacional. O 8 de março passa a ser um dia de reivindicações e lutas por direitos trabalhistas, previdenciários, reprodutivos e sexuais das mulheres,
e um momento onde a gente passa a refletir sobre diversas violências impostas a nós, nessa sociedade, né, patriarcal, capitalista, meritocrática, racista e individualista. Então, a maior tarefa que a gente se propunha naquele momento era sensibilizar a sociedade para as pautas das mulheres, isso com ato de rua. Então, no modelo de organização social em que a gente está inserida, né, onde as nossas histórias e as nossas narrativas são predominantemente construídas por homens, a experiência de nos organizarmos e nos propormos como uma construção horizontal, onde nossos corpos e nossas existências possam ser reconhecidas. Tem sido uma estratégia importante de nos fortalecer e de nos declarar que queremos e o que podemos propor por uma nova forma de relação social. Sexual também. São muitas as lutas que a gente se propõe a travar, né? E a gente tem uma série de princípios. E esses princípios, eles foram coletados a partir dos documentos que a gente elaborou durante esses 4 anos de construção, né? E que estão lá elencados nos nossos manifestos. Essa lista de princípios não é conclusiva e ela vai sendo construída e vai sendo alimentada ao longo do tempo. Então, e além dos princípios, né, a gente tem definido também como uma característica dessa construção a horizontalidade, que a gente tenta se opor a uma hierarquia e ao autoritarismo, que é uma constante, e isso, né, tem sido uma constante luta contra um formato de movimento sindical e de partidos políticos que, né, está tão inserido enraizado nas nossas companheiras, né? Então, a gente é também uma construção que tenta lutar contra essa hierarquia e esse patriarcado que, né, tanto nos atravessa. Então, a gente busca proporcionar um exercício de fala e autonomia na construção do 8M o máximo possível. Nesse sentido, até a gente tentou outros formatos de reunião, mas a gente sempre acaba voltando ao formato se inscreve e fala, né? Se inscreve e fala. Tem 3 minutos para expor, e dali a gente vai fazendo e tirando coisas, né? As reuniões são com métodos, às vezes mais, às vezes menos democráticos, né? Mas são justamente para tentar dar voz a todas as participantes. Também a gente percebeu nesses 4 anos muita criatividade, né? Eu lembro da segunda reunião em 2017 que a gente foram tantas ideias, né, que vieram, que a gente pensou, nossa, a gente vai ter ideia aí para fazer uns 5Ms aí para frente, né? 5, 8Ms. A gente prioriza a cobertura pela mídia parceira, né? A mídia não hegemônica, então a gente faz, inclusive, uma reunião para passar para essa mídia o que a gente está pensando em fazer nesse dia, né? Em todos os anos houve discussão e disputa sobre o termo greve, né? Justamente por causa dessa participação de muitas sindicalistas, né? Que acham que greve tem que ter reivindicação e tem que ter... Então, sempre teve essa disputa pela palavra greve. E o ano passado foi incrível também, porque cairia num domingo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E sobre... É isso. E agora a Lili, então, fala para nós sobre o ano de 2017. 2018, né? Não, 2017. Vamos ver aqui. Não, então tá. Então eu falo sobre 2017 e aí voltamos à nossa sequência, então. Pode ser? Perfeito. Então, Pode ser. Então, em 2017, né, a gente fez essa primeira reunião a qual a Lili se referiu, e a gente adotou o tema proposto pela Nacional
pelo internacional, que seria Se Nossas Vidas Não Importam, que produzam sem nós. Nenhum direito a menos, nenhuma a menos, todas vivas, livres, nos queremos. Mas sem deixar de denunciar os ataques regionais, como as reformas da Previdência Trabalhista na época estavam em debate, né, na sociedade. A segunda reunião já reuniu mais de 60 mulheres e foram definidas frentes de trabalho nessa segunda reunião. Foi dividido, então, em frentes de trabalho, como comissão de comunicação, como comissão de articulação e tal, que sempre se mantém nos 4 João, anos. um pouquinho, filha. Como é que tu faz que a mãe faz para participar disso aqui, ó? Para ouvir ali a conversa? Já estou participando, mas como é que eu faço para ouvir, né? Que liga coisa. Oi, dona Ivonete, só vou te pedir para, se puder, multar o seu microfone. Ela já mudou. Obrigadão, segue. Então, na terceira reunião, a pauta era a apresentação dessas propostas elaboradas por essas comissões, né, para a construção coletiva. A quarta e última reunião foi feita no Largo da Alfândega, mas evidentemente que essas comissões, a gente diz que foram 4 reuniões que construíram o primeiro 8M. Mas essas comissões também se reuniram. Então, foram 4 reuniões abertas, mas tiveram mais reuniões, né? Então, a quarta e última reunião foi feita no Largo da Alfândega, então a gente botou, né, já começou a ir para a rua, e com material já de divulgação na mão, e a pauta era a finalização da programação do dia 8, uma oficina sobre produção de cartazes, a distribuição desses panfletos que já tinham a programação, né? E foi lido o manifesto para ser feito os últimos ajustes, né? Sobre aquilo que a gente queria que fosse descrito no manifesto. Então, e esses materiais já começam a trazer a informação da página do Facebook, do 8M no Facebook, né? Para pedir para acompanhar por lá. Então, e enquanto pré-8M, a gente teve uma participação no Seminário de Direitos das Mulheres, promovido pela bancada feminina da LESC. A gente também teve na Unisul da Pedra Branca, conversando com os estudantes de cinema. E a gente teve reuniões na UFSC, no IFSC, oficinas de teatro com o grupo Madalenas na Luta. E como material de apoio, a gente fez o panfleto com a programação e a pergunta, né? Respondendo a pergunta, por que paramos no dia 8? E também elencamos diversas denúncias e ataques aos direitos das mulheres. E trazíamos também a sugestão de luta para quem não pudesse parar, porque esse foi um debate que sempre surge, né? E quem não pode parar? Então, o que pode fazer quem não pode parar, né? Foi feito um manifesto e foi feito aquelas fitinhas lilás que foram distribuídas também. A gente começou às 6h30 da manhã com panfletagem no dia 8, né? Panfletagem no Ticem e um café da manhã que foi oferecido pelas mulheres do Sintrazem. Durante o dia foi feita uma tribuna livre, apresentação cultural, roda de conversa, show, cálculo sobre a Previdência, se acaso a reforma da Previdência fosse aprovada. E a marcha começou por volta das 17 horas, depois que a gente aprovou os manifestos, né, que foi o nosso manifesto e o Mãe Manifesto, né, que foi proposto pela Comissão de Mães. E a gente acha que a gente reuniu ali por volta de 2.500 a 3.000 pessoas. Depois, o pós-8M, né, em maio, o grupo fez um repúdio na frente da loja Marisa, né, em decorrência de uma campanha publicitária que atacou a memória da ex-primeira-dama Marisa Letícia, e a gente foi notícia, né, em bastante lugares por causa desse ato. E depois, em agosto, a gente teve também participando do 11º Fazendo Gênero e o 13º Mundo de Mulheres. E a gente
trabalhou junto para a elaboração do manifesto do Fazendo Gênero e tivemos uma participação bem efetiva na marcha, né, que foi feita para o mundo de mulheres. Então é isso, o destaque, né, para o grupo de mães que elaborou um documento, o qual levanta importantes pautas das mulheres mães, que foi lido, né, e aprovado em assembleia. E é isso. Agora a Lili vai falar sobre 2018. Vamos lá. Então, a gente já entra no ano de 2018 com um diferencial, né? Porque já tínhamos construído um 8 de março em 2017 e tínhamos muitas atividades pós, né? Então, aí a gente, quando se reúne, a gente teve 6 reuniões para construir o 8 de março de 2018, já estruturada, já sabíamos que íamos ter comissões, já tínhamos alguns grupos se salientando mais enquanto articulação, né? Por exemplo, o grupo de mães é realmente um grupo que foi assim, um dos primeiros que se solidificou dentro do 8M, né? Enquanto atuação de grupo. E aí o nosso tema, então, em 2018, considerando toda a situação econômica do país, né? Toda essa dicotomia que a gente vinha trabalhando, tempo de rebelião. As mulheres vão parar no dia 8 de março. Nessa construção, se intensificam as reivindicações de grupos com as mulheres trans e as mulheres negras. Então, aí a gente começa a perceber que vem se agregando um maior número de diversidade de mulheres dentro do 8M, e também não poderia ser diferente que vem aí buscando, né, posições enquanto grupo, né, vem se solidificando as vertentes, né, dos diversos feminismos que a gente tem, das diversas militâncias também, e por ser um movimento horizontal, né, ele vem aí se constituindo com, não diria embates, mas ele vem aí com algumas questões para a gente acertar, né, e a gente sabe que construir um movimento horizontal não é fácil, e o 8M tem um marco de referência do 8M internacional, então a gente seguia, né, nessa questão. A gente teve, então, essas 6 reuniões aí com público médio de 40 pessoas, né, já com essas comissões prévias, então a gente conseguiu se articular muito bem, e já no dia 7 de fevereiro a gente já tinha atividade, por exemplo, a gente teve ali, teve cinema com debate sobre corpo político, que foi bem importante, a gente começava ali a ter pessoas que eram de fora do 8M também participando, né, então a gente começava a ter essa visibilidade dentro de Florianópolis, não só em Santa Catarina, né, mas a gente ia se estendendo. E a gente, 19 de fevereiro, a gente teve também um jogo da Previdência pelas ruas, que era a questão de falar da Previdência, era naquele momento político que se vivia da busca dos direitos, de entender, né, o papel do trabalhador, o que lhe era atribuído, então, né. No dia 22, a gente teve uma grande reunião também, que a gente articulou aí com Blumenau, então o 8M com braço em Blumenau já nos dando suporte, né, e se espalhando, então, para Santa Catarina enquanto ato também. No dia 1º de março, foi encontro de resistências reais, que aí é onde vem as mulheres negras periféricas de matriz africana em parceria com o MNU. Então, esse foi o primeiro ato que, de fato, a gente teve lideranças negras consolidadas dentro do evento que aceitaram essa participação, porque até então a gente não tinha esse aceite, né, dessas instituições consolidadas, né, de movimentos negros. No dia 27 de fevereiro, a gente tem aí o ato de repúdio à fala de um deputado machista na LESC, então foi uma mobilização muito rápida, intensa e efetiva, que a gente conseguiu enquanto 8M. Aí, dando sequência, no dia 3 de março, a gente iniciou, então, as oficinas para confeccionar camisas e materiais. Aí o grupo já estava se conhecendo mais, estava agregando as mulheres artistas, artesãs. O grupo de mães foi muito importante, que articulava a buscar materiais e o que uma pode ter, e carona solidária, e vamos fazer um ato. Eu acho que aí já mostrava outra identidade social que o 8M vinha construindo, e a gente, no momento, não percebia, mas eu entendo que era nesse momento. Em 5 de março, tem o lançamento da Frente Catarinense pela Legalização do Aborto. Foi um cine-debate com o filme Meu Corpo, Minha Vida, foi no Arco-Íris, foi muito lindo, eu me lembro, foi forte, assim, foi impactante, né, porque
eu me lembro que a temática, o próprio convite era um convite que as pessoas não entendiam, achavam que era um tema pesado, era para falar, então eu me lembro que foi uma desconstrução minha pessoal e de outras companheiras, aprendendo, né? Então, a gente dando sequência aí, no dia 6 de março, teve uma exposição fotográfica na Lesc, aí a 8M ocupando espaços públicos, ocupando nessa representatividade. 7 de março, teve uma participação no Seminário Regional pelo Fim da Violência Doméstica, é uma das bandeiras assim, muito fortes do 8M, as questões da violência contra a mulher. Eu acho que nesses anos todos, nesses 4 anos, a gente, se não esteve presente em todas, eu acho que quase todas as ações que esteve a nível estadual em questão do enfrentamento à violência doméstica. Muitas companheiras até atuam como profissão nessa área. No dia 7 também a gente teve a primeira mostra de mulheres negras no cinema, que foi uma cinemateca, falhou a palavra, cinemateca, isso. Então, assim, é um momento importante, é um momento, assim, que as mulheres negras vêm buscando espaço e vêm sendo oportunizadas, porque muitas companheiras do 8M, então, eram sindicalistas, funcionárias públicas, servidoras com contatos jornalísticos, e começaram, então, a proporcionar, né, esse espaço social que eu acho que as mulheres negras precisavam, esse acesso formal, né, a esses espaços. Eu acho que isso é uma coisa importante. Então, além de vários eventos, como panfletagem nos terminais e ocupar os espaços públicos, acho que é isso que a gente foi fazendo. Aí, dando sequência, então, no 8M, como eu falei antes, foi um momento que a gente teve uma diversidade maior de mulheres. Então, a gente, para a atividade do dia, foi tirado que a gente faria 6 tendas para ocupar o centro durante o dia, com várias oficinas, roda de conversa, performance, trocas, todas as tendas tinham nomes, com visibilidade trans, com apoio à mãe Gracinha, que é uma mãe quilombola que tinha perdido os filhos. Era uma situação assim, bem comovente no estado inteiro. Teve tenda anticapitalista, teve troca, teve a oficina das artistas, e também teve uma tenda extra, que era paralela e ao mesmo tempo era dentro do evento, que era uma tenda que a gente conseguiu com o Centrazen, para que as mulheres negras se sentissem representadas nesse momento. Então, foi feito ali um turbantaço, uma roda de conversa com fala preta, paralelo, mas ao mesmo tempo intrínseco ao evento, né? Aquelas coisas que a gente fala, aquele ruído, mas mesmo que a gente não tivesse 100% ali, a gente estava junto. O importante é que a caminhada e o resultado era o que todas queriam, né? Então, a gente achou esse meio aí. Teve também, o que foi bem importante, esse boicote da tenda anticapitalista, que ela teve, assim, um recorde de doações e trocas. As pessoas passavam ali, realmente participaram, foi uma coisa que chamou muito a atenção. E, como sempre, a gente encerrava com as nossas marchas, né? Aí a gente teve o apoio do Cores de Aide, que é um bloco maravilhoso, né, que é um suporte que essas mulheres empoderadas aí nos dão. E aí a gente foi marchando pelas ruas do centro, pela Praça 15, a gente parou em 4 lugares estratégicos no centro. Teve a Batalha das Minas também presente, que acho que é um marco importante, né, lembrar da participação delas enquanto MCs, aí mais um espaço de busca de representatividade. E seguindo, então, a gente tem uma estimativa já de um ano para outro, a gente estava com média de 5.000 pessoas, né? Aí já instituído como ato político, quanto ato público, quanto várias denominações, né? A gente já tinha, então, aí as pessoas que compunham esse movimento, as pessoas que simpatizavam com esse movimento, né? As pessoas que simpatizavam com a ação do 8M em geral, embora algumas não entendiam. E então a gente teve uma pluralidade, né? Foi muito grande mesmo esse ato, já com 5.000 pessoas na rua. Então, na sequência do 8 de março, né, a gente teve quase no final do mês, o lançamento da revista Valente, no Sinjusc, que é um grande parceiro do 8M, aí cedendo os espaços físicos para nossas reuniões e apoio logístico também de muitas companheiras aí nas advogadas, né, enfim, toda a organização desses nossos eventos de rua, essa logística. E enfim, a gente deu essa sequência, né, de fatos, até que a gente chega no fatídico dia 19, né, dia 14, desculpa, que a gente que vinha esperando a reunião de avaliação do movimento do 8M,
enquanto mulheres negras, que a gente queria lá, enfim, ver aqueles momentos que a gente teve de não entendimento, essa fatalidade que acontece no dia 14, ela nos mostra o quanto as mulheres do 8M estavam unidas e o quanto elas foram solidárias em relação a construir, assim, do zero, um movimento lindo que foi Marielle Franco presente, respeitar a memória dessa grande mulher e a solidariedade que todas as companheiras que compõem o 8M tiveram de organizar, de proporcionar uma grande homenagem, de deixar que a gente, enquanto eu estava ali enquanto Marcha Negritude Catarinense, enquanto liderança negra, que a gente conseguisse, né, usar toda a estrutura que elas conseguiram dispor para a gente e fazer essa, não digo uma homenagem, mas esse enfrentamento, esse a gente não aceita. Isso foi mais do que a gente avaliar o 8M enquanto não estar satisfeita. Acho que isso aí foi a resposta do quanto o 8M é plural e quanto a gente consegue na diversidade se sobrepor. E a gente sabe que as questões antirracistas são muito presentes, né? E a gente percebe ali, então, um passo à frente que o 8M dá. E nessa sequência, então, a gente teve mais atos em maio, a gente teve roda de conversa com a educação popular, a gente teve o MNU já tentando se somar e nos ajudar. A gente teve em junho um ato na reitoria da UDESC, que foi uma denúncia de mulheres também bem séria, envolvendo, né, as questões aí étnico-raciais também. Em julho, a gente teve a festa Siga Bem Feminista, na Lacalo, que também é aquele ato assim, de pluralidade. E em setembro, o ato Ele Não. E aí a gente já entra em outro momento da história, que a Iris vai pegar o gancho aí para falar, porque essa é uma parte muito triste da história do Brasil. E para as mulheres negras, principalmente, né? A gente entra em 2019 agora. A gente optou, após uma votação por maioria, então, em trazer a figura da Marielle como representação dessa luta. A gente entendia que uma mulher negra, bissexual, periférica, né, que foi brutalmente assassinada por uma violência política, por fazer essa luta em defesa do povo, traria essa imagem de resistência e denúncia necessária para aquele momento. Então, em 2019, o tema ficou 8M Marielle, vivas, livres e resistentes. Então, foram oito reuniões preparatórias, uma coletiva de imprensa, uma reunião ampliada com a comissão de comunicação. E, para além das reuniões, a gente teve parcerias também, novamente, né, em vários locais. Audiência pública, aniversário do Instituto Arco-Íris, a gente teve participando dos cines debates, a gente fez panfletagem, a gente fez café, né, promovido pelo MNU, que daí, né, entrou bem como parceiro mesmo, né. A gente fez material, né, leques, panfletos e as bandanas verdes que foram distribuídas no dia, né. No dia 8, a gente começou uma panfletagem às 6 horas da manhã, no Ticem, e a gente instalou uma tenda grande, onde aconteceu as rodas de conversa, e outras 9 tendas temáticas, com informativos de serviço, distribuição de material, e rodas de conversa também nas tendas. E a gente queria destacar aqui, né, que a gente tinha um carnaval no meio, né, da formação. E a gente viu isso num começo como um problema, porque, né, como é que a gente vai atravessar um carnaval? Mas, pelo contrário, ele foi um momento que parecia ser um obstáculo, né, em razão da proximidade com o dia 8, teve bastante material distribuído, com panfleto e a entrega de leques. Então, ele passou a ser um excelente momento de aproximação com as pessoas, principalmente aquelas que estavam distantes da nossa luta, né? A gente fez jornadas nas escolas, né, como no Colégio Aplicação, estivemos presentes o Instituto Estadual de Educação. Foi engraçado, porque a professora esteve numa reunião nossa pedindo para a gente ir lá falar um dia. A gente vai fazer uma palestra sobre o 8M, vocês vão lá falar um dia?
E na outra reunião ela veio, não, nós vamos fazer uma jornada de uma semana, a gente vai precisar que vocês falem mais tempo, foi muito legal. Também teve a jornada no Rio Tavares, né? Esses convites sempre vêm por parte de professores parceiros, né? E raramente das direções das escolas, isso é importante dizer, né? Que dentro das escolas tem gente incomodada com essas questões, né? A marcha começou às 18h30, saiu da frente do Ticem, a gente seguiu em direção à Alesc, propositalmente, que estava acontecendo um lançamento do livro da deputada antifeminista, né? Então a gente passou na frente da Alesc para mostrar que ela não ia calar, né? O que a gente acha que levou 8.000 pessoas para a rua nesse ano. Então foi bem pontual, fizemos uma parada na frente da Alesc. E, claro, ela fez outra leitura, né? Mas nós fizemos a nossa, que foi a de protesto. Esse ano também a gente teve a experiência de assumir e avaliar, durante o ano, né? Que éramos uma frente. E, enquanto frente, assumir uma tarefa permanente de propor atividade cultural, de formação e de agitação ao longo do ano. E o que se pretendia ser sempre no dia 8 de cada mês. Que pudéssemos continuar nos encontrando e nos fortalecendo. Essa experiência ampliou muito a nossa atuação, sendo preciso considerar que em alguns momentos havia pouca definição sobre a linha de atuação do grupo. Mas também permitiu vivências para além disso, né? Como atos de rua, cine-debate, palestras, e com jovens e adultos, participação em congressos e até em shows. A gente se reuniu, foi até em shows. E até no cinema, né? A gente teve uma ida ao cinema juntas, né? Claro, não vai o grupo todo, não vai as 200 e poucas mulheres, ou não vai as 5.000 mulheres. O que a gente quer dizer é que essa construção, ela continua estreitando laços entre a gente, né? E aí a gente chega em 2020. Vai lá, Aline. Nossa, como a gente anda rápido. Então, em 2020, aí com laços bem mais solidificados, né, entre algumas companheiras e muitas novas chegando, algumas também partindo, não fisicamente, né, mas... Então, esses desafios aí que colocam foram muitos, né, a gente começa aí a propor de novo uma greve num domingo, né, e a gente sabe que é tripla jornada, toda uma questão aí, uma dicotomia que a gente tem, para se reinventar, para pensar como é que seria isso, né? A gente também lembra que 2020 inicia no meio de uma super crise econômica, isso que a gente ainda nem estava em tempos de pandemia, mas as questões do avanço do neoliberalismo, as questões de luta, enfim, das mulheres, muitas coisas, né? Essa diversidade de território, essas questões aí que a gente vinha abarcando, e o 8M, quanto mais ele avança, mais a gente sente esse compromisso de abraçar todas as pautas. Então o 8M se torna pequeno, né, o dia 8, porque a gente já tem, então, toda uma relação de coisas para dar conta, né, toda uma política que a gente já colocou como pertencendo ao 8M nesse dia do 8 de março, né, atividades. Então, a gente segue aí nessas questões, assim, mais abarcadas no próprio feminismo, a gente já vem mais nessa questão da horizontalidade, a gente já vem conseguindo mais debater com as companheiras a função de ser anticapitalista, a função de ser um movimento feminista, a função de seguir aí um movimento, né, internacional. Então, a gente escolhe como tema, né, depois de várias reuniões com muitos debates acalorados, mas também muito ricos, o tema ficou viver com dignidade e liberdade, trabalho, corpo e território. Então, vocês percebem aí que a gente teve que abraçar muitas coisas para conseguir, né, esse título ele foi extenso por isso. A gente fez 11 reuniões para chegar, né, a construir esse 8 de março, tivemos a jornada do 8M com atividades propostas em vários territórios, iniciando aí na segunda, no dia 2 de março, e terminou no dia 9 de março com a marcha, né? Isso tudo por essa adaptação que a Iris falava ali da questão do carnaval estar no meio, né? Enfim,
Mas também teve outras coisas. A gente tinha uma reivindicação bem antiga, que era uma feira, porque a gente é composta por muitas manas que são artesãs, artistas, né, que fazem performance, enfim, várias coisas nesse contexto. E elas tinham essa vontade de que a gente tivesse uma feira, né, uma tenda aí para trabalhar esses produtos, para fazer essa negociação, para fazer venda. Era uma ideia. E nesse dia saiu, né, nesse ano saiu. Foi no dia 7, na Mauro Ramos, né, e reuniu 30 expositoras. Foi, assim, bem bonito. Acho que é um momento, assim, de solidificar, assim, acho que velhas ideias, né, que a gente consegue tirar do papel. Acho que isso é muito importante em meio, né, a um ano tão cheio de retrocessos políticos e de direito, né. Então, a gente seguiu ali como a gente fazia no nosso material, os panfletos, a divulgação, a nossa programação geral, nossos adesivos, o nosso manifesto. Eu acho que, assim, foi um manifesto, assim, muito qualificador, não que os outros não sejam, mas esse, assim, ele tinha uma estrutura, ele tinha um sentimento, além de tudo, e eu percebia nas reuniões que o mesmo sentimento que parecia que era derrota para algumas mulheres, no sentido de a gente busca tantos direitos, a gente estava perdendo tanto, e era o mesmo gás que levantava outras meninas que vinham chegando, outras manas, assim, não, é por estar perdendo isso é que eu vou para a rua para lutar. Então, eu acho que foi, assim, esse meio de muito sentimento, né, foi o 8M que eu vejo como marco de ser construído com sentimentos, assim, que a gente via essa perda real dos direitos da gente, né, e muita gente chegando com outras falas para poder lutar, né, enfim. A gente teve nossas atividades do dia 9 também, meio-dia na Praça Fernando Machado, a gente fez oficinas, fez roda de conversa, performance, apresentações artísticas, culturais. Foi outro momento, assim, também de ocupar outros espaços, né, dentro da cidade, de mostrar onde que a gente estava, nessa territorialidade que a gente estava buscando, né, de expandir as atividades também além do centro. A nossa tradicional marcha, né, então ela tem início aí às 18 horas, ela teve a participação aí, enquanto música bem mais forte, porque teve o Cores de Aide, teve a Batucada Feminista, teve o Bloco Afro-Catarinas também, que daí já se junta, né, então acho que, assim, a pluralidade, ela venceu em 2020, realmente. Eu acho que foi, assim, aquela consonância dos diversos movimentos dentro do 8M. A gente também reuniu aí por volta de 5.000 pessoas. É difícil estimar, porque a gente tinha muitos outros movimentos acontecendo ao mesmo tempo, né? E acho que eu vou deixar eles completar um pouquinho, porque a gente já entra na pandemia. Eu já não estava fisicamente em Santa Catarina, então ela vai completar para a gente. Microfone. Desculpa. Eu vou falar um pouquinho do pós-2020, né? Que na sequência a gente entrou uma pandemia aí na jogada, né? Então a gente essa pandemia comprometeu aí a nossa atuação em muitos dos espaços. Mas foram criados, apesar da pandemia, né? Ou em decorrência dela, grupos de trabalho temáticos, né? Que tocaram tarefas que foram tiradas e aprovadas em reunião. Então, a gente tem hoje atuando um GT de discussão antirracista, a gente tem um GT de ação solidária, né, que foi muito importante para ajudar muitas manas que estão passando por situação de vulnerabilidade. A gente tem um GT da Pop Rua que está bem atuante. Também teve com o pessoal do movimento de rua, né? GT da educação, GT LBT, GT de deficiência e GT Ocupação Marielle Franco. Então, às vezes mais atuante, às vezes menos, mas hoje é o quadro que estamos trabalhando dentro desses grupos de trabalho. Nesses 4 anos de construção, a gente perdeu muitas companheiras, né? Foram deixando, né, de participar. E a gente perdeu fisicamente, claro, a companheira Shirley Azevedo, que já foi referida aqui, né? Que morreu em decorrência de um câncer fulminante.
Outras abandonaram a construção em razão de mágoas, em razão de cansaço físico, em razão de cansaço emocional, né? Toda essa carga que a gente carrega aí. No entanto, a gente ganhou muitas companheiras, encantadas, né, com aquilo que aparece para construir juntas, né? Ao que surge uma reivindicação que é o acolhimento dessas, né, e a preocupação com novas participantes. Sobretudo nesses 4 anos que a gente vem buscando manter essa pluralidade. Não é uma construção tranquila, né? Por vezes e por diversos motivos, com muitas contradições envolvidas, mas é importante destacar que a diversidade das pessoas que participam, né? A não hierarquia faça essa construção que prima pela horizontalidade. Construídas com muitas mãos, não poucas vezes, algumas tarefas ficam pelo caminho por serem executadas, outras a gente dá conta, outras não. Acho que é normal. As plataformas utilizadas para mobilização hoje, já vou concluir, tá, gente? São o grupo do WhatsApp, o grupo de e-mail e além das páginas de Facebook e Instagram. Destaque para a agenda, né, que reúne eventos que tenham como assuntos coisas que são de nosso interesse e que tenham também participação de mulheres do 8M compondo, né, eventos em que estejam. Então, a gente costuma participar para prestigiar as manas, né? E, para finalizar, o 8M é objeto de estudos e a gente já tem notícia, né, de que tem uma dissertação de mestrado com o tema 8M, né, e essa construção, e um TCC no curso de jornalismo também, tratando sobre o 8M. E finalizo. Desculpa, nossa, eu falei demais. Obrigada, Iris. Iris, Lili, obrigada. Chamar a Gabi, né? Pedir para a Gabi aí se apresentar para tentar falar aí um pouquinho da frente para nós. Estamos aí meio corrida no tempo, a gente sabia que ia ser apertado, porque tem muita coisa para contar, então a gente pede aí um pouquinho de paciência de vocês, sei que a gente está passando já do tempo, mas a gente vai conseguir contar aí o que a gente trouxe para vocês. Vai lá, Gabi. Boa tarde. Então, a minha descrição, primeiramente, né, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, compridos, né, um pouco abaixo do meu ombro, eu uso um óculos preto, quadrado, e estou com batom vermelho, nesse momento, estou utilizando um lenço verde, que é símbolo da luta, né, pela descriminalização e legalização do aborto, e uma camiseta branca, que eu amo, sou apaixonada, que tem um coração rosa, e escrito aborto feminista, né, com letras pretas. Será que a coordenadora podia passar, só para avisar que eu não vou passar o vídeo, porque daí vai se alongar demais, mas que poderia começar a fazer a apresentação? Isso, certinho. Eu só vou dar um recado, pessoal, enquanto eu vou arrumando aqui a apresentação, só para reforçar, ali no nosso chat tem 2 links bem legais, um é das meninas, caso vocês tenham interesse de receber os materiais das fontes, e o outro é da faculdade, caso vocês queiram adquirir o certificado de participação, tá bom? Bom, enquanto ela vai organizando, eu vou fazendo só essa introdução para a gente não perder tempo, né? Eu construo junto com muitas outras mulheres e pessoas com útero, né, a Frente Catarinense de Luta pela Descriminalização e Legalização do Aborto. Nós defendemos e lutamos pelo aborto seguro, legal, autônomo, feminista e universal para todas as mulheres, crianças e pessoas com útero. E daí depois eu vou falar um pouquinho mais sobre essa frase e tentar destrinchar um pouco essas categorias para vocês. Você pode passar para o outro? Bom, o que é uma frente feminista? Eu acho que as minhas colegas já falaram, né, um pouco sobre o que seria essa construção de frente, mas acho que é importante frisar que nós, da Frente Catarinense, né, somos muitas mulheres, somos coletivas, organizações, pessoas individuais, mulheres e pessoas com útero, né, que nos encontramos de forma autônoma, horizontal, independente, livres, e de forma interseccional, né, passando aí o contexto do anticapitalismo, do antirracismo, e também pensando nossos corpos, né, enquanto corpos livres.
E também é bem importante, eu acredito, a gente frisar que nós não temos lideranças, nós não somos uma organização ou uma coletiva que possui uma líder ou uma coordenadora, né? Eu acho que, como até a Iris frisou, a gente age de forma horizontal e através do consenso. Então, todas nós somos a Frente Catarinense, somos muito diversas e o consenso e a horizontalidade é algo que a gente preza bastante. Bom, eu vou apresentar, pode passar para o próximo. Eu vou apresentar um pouquinho a trajetória da frente, tendo como ideia, né, mostrar um pouco das nossas práticas através da nossa trajetória, tá? Como feministas, como mulheres feministas que dependem do aborto livre e autônomo. A gente conversou um pouco e a gente pensou que seria interessante a gente contextualizar, né, que o surgimento da Frente Catarinense ela deve passar por alguns momentos históricos importantes dessa luta feminista em Florianópolis e no Brasil, e para além do nascimento do 8M em 2017, que foi de extrema importância para a Frente Catarinense, nós gostaríamos de lembrar a Primavera Feminista. A Primavera, o vídeo que eu ia passar, ele era sobre isso, mas eu acho que depois a coordenadora pode passar o link ali no bate-papo para vocês darem uma olhadinha, né? Esse vídeo sobre a Primavera Feminista, ela foi um período em 2015, onde centenas e milhares de mulheres, né, no Brasil, mas centenas de mulheres em Florianópolis ocuparam as ruas para gritar a pílula fica e o Cunha sai. Na época, nós estávamos lutando contra a PL 5069, que Eduardo Cunha, né, então presidente da Câmara, havia proposto e trazia a possibilidade de proibição da pílula do dia seguinte e também a situação de denúncia, né, de caso as mulheres acessassem o aborto legal, elas eram obrigadas a fazer uma denúncia, né, então a gente estava na rua para gritar a pílula fica assim e o Cunha sai. E o vídeo, né, que depois vocês podem dar uma olhadinha, né, ele mostra uma ideia de como esse espaço, como essa primavera feminista potencializou, né, em Florianópolis, e também eu acho que aí num contexto nacional, de como foi importante para a gente estar na rua para garantir a manutenção de um direito ligado ao contexto reprodutivo e a autonomia dos nossos próprios corpos livres enquanto mulheres e pessoas com útero. Pode passar para o próximo. E em 2016 a gente teve o golpe, né, que passa por vários contextos sexistas, mas a gente não vai entrar nisso agora, você pode passar para o outro. Pronto, 2017. Em 2017 a gente é convocado o 8M, né, ele nasce, surge, floresce, ocupa a rua, e junto com ele, ali próximo a setembro, nasce um grupo de trabalho. Eu acho que a Iris tentou falar um pouquinho, quando a gente trabalha o contexto de horizontalidade nessas frentes, a gente trabalha através de grupos de trabalhos. São pessoas que estão mais afinadas ou se situam mais nas temáticas, ou têm disponibilidade, né, porque somos centenas de pessoas, então a gente se constitui enquanto grupo de trabalhos para tentar fortalecer aquele tema para aquele processo e para aquele momento. Então, em setembro, nasceu um grupo de trabalho que foi organizado aí a partir do 8M, né? Pensando a construção do 28 de setembro, que é o dia de luta, descriminalização e legalização do aborto na América Latina e no Caribe. A data é uma data muito importante para a gente, enquanto feministas que lutam pelo aborto livre. Ela foi instituída no Congresso Feminista lá na Argentina em 1990, e é um marco importante de unificação, né, de luta a favor do aborto e a favor dos nossos corpos livres. Você pode passar para o próximo. Gente, eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque eu já sei que já atropelou muito e é isso. Então, algumas reuniões depois desse 28 de setembro, né, que foi construída a partir do 8M, a gente começa a se organizar para estabelecer uma frente catarinense, né, que foi organizada através de uma reunião ampla com várias participações de várias coletivas, organizações, mulheres de Florianópolis e de outras regiões de Florianópolis, não só de Florianópolis, mas de outras regiões de Santa Catarina, e acabou desencadeando aí a Frente Catarinense. Você pode passar para o próximo. E aí, em março de 2018, a gente, fazendo parte desse calendário do 8M, nós nos organizamos para realizar o lançamento oficial da Frente Catarinense. Foi lá no Instituto Arco-Íris, foi através de um cine-debate, e a ideia era a gente apresentar que a gente estava aí, que a gente ia, sim, ocupar as ruas e que a gente ia falar sobre aborto, né? E que nós tínhamos nascido, né? Nós fomos amadrinhadas pelo 8M,
Eu até procurei essa palavra madrinhada no dicionário, ela não existe, ela existe apadrinhar, mas amadrinhar não, só no contexto de madrinha, e fiquei bem triste, mas a gente foi amadrinhada, assim, pelo 8M. E, bom, você pode passar para o próximo. Então, ali, continuando ainda naquele período de mais para o meio do ano, em agosto, a gente começa a surfar e apoiar a Onda Verde, que veio lá da Argentina, né? A Maré Verde e foi um levante das mulheres argentinas que marcaram e marcam as ruas e o mundo com seus panuelos, ou os lenços verdes, que são esses que eu, Iris, a Gabi, então, né? Tipo, ele marca a nossa luta e veio muito nesse contexto da Argentina. Ali tem uma imagem, não sei se dá para ver bem, mas a primeira imagem é essa maré verde, são essas mulheres com seus panelos ocupando em Buenos Aires uma das praças. E também a gente também continua tendo um agosto bem movimentado, né? Porque nós acabamos indo para Brasília, para o Festival da Vida das Mulheres, né? Começa a rolar lá em Brasília, e não só como uma forma de apoio a todo o enfrentamento das mulheres argentinas, mas também nesse contexto de defesa do aborto e também para apoiar e tornar pública a discussão que estava ocorrendo no STF por conta da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, que é a DPF 442, que aconteceu em agosto de 2018, e era uma audiência pública que foi ajuizada pelo Instituto Anísio e pelo pessoal na época, para discutir os artigos 124 e 126, o 124 e o 126 do Código Penal Brasileiro. Esses artigos, eles criminalizam a interrupção voluntária da gravidez, né? E, no caso, a DPF tentava sustentar que esses dois artigos eles eram afrontas aos postulados fundamentais de dignidade da mulher, de cidadania, de liberdade, de igualdade, e entre outras questões, né? Então, e aqui em Florianópolis, como forma de apoio, a gente não somente transmitiu essa DPF, né? Como também fizemos uma marcha, que se chamou, na época, a Marcha pela Legalização do Aborto na América Latina, também como apoio para nossos colegas argentinos, né? E nos fortalecemos nas ruas nesses espaços. Pode passar para a próxima. Bom, nós também organizamos e militamos de outros modos, né? Aí a gente organizou o primeiro encontro de pesquisa e ativismo sobre aborto da região sul. Ele contou com mulheres argentinas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e algumas participantes de São Paulo e de outras regiões do Brasil. Ele foi um espaço bem importante para a gente nesse início, nesse nosso primeiro ano de vida, aí, basicamente, porque ele foi importante para a gente alinhar e trocar sobre as nossas lutas, né, no contexto de aborto, mas também para a gente trocar experiências e afetos, né, com as mulheres que pautam o aborto, que é uma pauta sempre muito rejeitada e às vezes até negada também dentro do próprio feminismo, infelizmente ainda, né? Mas a gente está mudando isso e a gente vai mudar. Bom, pode passar para o próximo. E daí, em 2018, a gente marcou presença em vários espaços, esses aqui foram só alguns, e a gente organiza sempre materiais para falar sobre o aborto, né? Tanto o aborto legal, como a questão do aborto seguro. E pode passar para o próximo. E daí, a gente acaba tendo o 28 de setembro de 2018, a gente vai para as ruas, ocupa os espaços, as instituições, tentamos falar sobre aborto, né? E o sempre, não o de sempre, mas o mais importante, né? A gente ocupando as ruas e gritando, né, pelo aborto legal, gritando pela descriminalização e pelos nossos corpos livres. Pode passar para o próximo. Bom, ali para o final do ano a gente teve a questão da PEC 181 de 2015, ela era chamada de Cavalo Troia, pois ela transmitava inicialmente pensando na ampliação da licença maternidade, mas aí tentou junto, no seu texto, a acrescentar a questão da proteção dos nascituros, que é um dos grandes problemas para a gente feministas que têm lutado aí pelo aborto no Brasil, essa proteção dos nascituros, né? Porque o termo ele cria uma blindagem de oposição ao aborto, e daí mais uma vez nós fomos para a rua, mais uma vez nós fomos gritar que os corpos são nossos, e que o aborto é uma questão da mulher, e que eles não iam passar, né? Não deixaríamos isso acontecer. Pode passar para o próximo.
Em 2019, a gente também ocupa a rua, a gente participa de forma intensiva no 8M, no 8 de março, né? Aí são algumas imagens dessas ocupações com os lenços. E também a gente faz alguns eventos, principalmente, eu acho que dá para a gente dar destaque, é uma formação para os profissionais da saúde que a gente puxou para a gente pensar e conversar um pouco sobre a questão do aborto legal, porque a gente também a gente entende que a temática ela é também tratada de forma muito assim, digamos, colocada de lado, né, tanto dentro do sistema de saúde, porque existe aborto legal, quanto fora, nos movimentos e nas instituições. Então, a gente tentou levar, né, essa formação para os profissionais da saúde. E daí aqui não sei se dá para vocês verem bem, mas a gente tem um material ali, eu coloquei que foi um material criminalizado. Na verdade, a gente passou por um processo de criminalização em 2019, a gente teve um material que a gente sempre, toda oportunidade que a gente tem e não tem, né? Porque às vezes está só dentro da nossa bolsa e a gente está tendo uma conversinha, ó, pega aqui um panfletinho, passa para quem precisa. Então, eu acho que esse material ele acabou nos causando essa criminalização. Essa criminalização ela aconteceu por vias, digamos, por sistemas, a gente acabou não ficando sabendo, a gente não acessa, a gente não tem organização nesse sentido de termos uma liderança, né? Muitas de nós acessamos os espaços de mídias, muitas de nós contribuímos, somos muitas, né? E não somos só mulheres, nós somos organizações, somos coletivas, fazemos parte de sindicatos, né? Somos várias representantes de vários outros espaços construindo a frente. Então, no fim, ele acabou passando, né, essa criminalização, mas eu acho... Pode passar para o próximo? Mas eu acho que é importante a gente falar por que a gente foi criminalizada por esse documento, né? Na verdade, nesse panfleto, a gente colocou, né, um dado que se encontra numa cartilha distribuída e organizada pela Organização Mundial da Saúde. Essa cartilha que vocês têm a foto aí, vocês têm a referência do lado e até um link eu coloquei para vocês poderem acessar. Essa cartilha, ela foi organizada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ela teve uma primeira edição em 2003 e depois um relançamento em 2011. E ela trata sobre abortamento seguro, orientação técnica de políticas para o sistema de saúde. E nela ela explica como acontece a realização de um abortamento seguro, né, medicamentoso. E nesse panfleto a gente colocava, né, que através de 12 comprimidos, né, através de 12 misoprostol, que são os famosos Citotec, a gente consegue fazer esse abortamento seguro medicamentoso, né? E ali a gente explicava, né, que são 3 doses utilizadas de 4 comprimidos, você coloca de forma sublingual, 4 unidades e fica por 30 minutos com essas unidades embaixo da língua, espera 3 horas, coloca mais 4 unidades embaixo da língua, fica 30 minutos com elas embaixo da língua, de forma sublingual, como eu disse, espera 3 horas novamente e coloca a última dose. Então, são 12 comprimidos em 3 doses, de 3 em 3 horas, sempre ingeridas de forma sublingual. E a gente coloca nesse documento isso, né? Essa fala que eu acabei de fazer, que é algo que está escrito nessa cartilha, a gente tirou da cartilha da OMS, que é utilizada pela Fiocruz e por outras organizações, né, como uma cartilha de formação e qualificação de recursos humanos para o SUS e para a área da ciência e tecnologia, e que você pode acessar elas através de uma página do Ministério da Saúde. Então, o que continha naquele documento era algo que você pode acessar dentro da página do Ministério da Saúde, né? Então, que foi isso que eu acabei de falar para vocês, né? Pode passar para o próximo, por favor. Não sei se eu estou falando muito rápido, eu sou a manezinha da ilha, e daí as coisas, às vezes o sotaque atrapalha. Bom, então daí naquele período, a gente acabou não indo para as ruas em 2019, enquanto Frente Catarinense, outras organizações levaram a temática do 28 de setembro, que eu já falei, é muito importante para a gente, na defesa do aborto, mas enquanto Frente Catarinense, ela não foi para as ruas e a gente organizou essa campanha virtual, né, falando sobre as questões das mulheres que morrem por aborto inseguro, porque, como eu disse, gostaria de frisar de forma bem enfática, existe aborto seguro, né, o aborto medicamentoso realizado de forma correta, ele
é um aborto seguro, né? Isso não sou eu, é a ciência, né? São as cartilhas de saúde, né, que estão aí para dizer isso. Então, a gente fez essa campanha e até eu gostaria de ler um desses cards, que são cards, são nomes de mulheres, no caso, né, que faleceram, que foram mortas por conta do aborto inseguro, né? Eu vou ler um deles só para vocês terem mais contato. É Caroline Melo Machado Du, 23 anos, estudante de nutrição em Minas Gerais. Foi encontrada morta em uma kitnet em Itapema, litoral de Santa Catarina, no dia 22 de fevereiro de 2018. Presente. Esses nomes, né, eles são muito importantes para a gente, porque elas são assim, por que nós estamos nas ruas, né? Por que nós lutamos pelo aborto, né? São por essas mulheres, por essas vidas que não estão mais nos acompanhando e para que não haja mais essas trajetórias, né? Então, esse é um dos motivos, não só por esse, né? São vários outros, mas um deles é isso. E a gente quis demonstrar isso fazendo essa campanha virtual. Olha, a gente querem nos criminalizar, não querem, mas olha, é importante essa informação. É por isso que essa informação deve chegar à população, né? Pode passar para o próximo. Bom, aí a gente veio 2020, né? Veio a pandemia, enfim, a gente tentou fazer algumas coisas virtuais, mas também a gente teve, inclusive, a questão do caso da menina de 10 anos, que foi estuprada, engravidada no Espírito Santo, né? E acabou tendo seu direito ao aborto legal, um direito que está desde 1940, ele é instituído, ela teve esse direito negado e acabou tendo que viajar lá para Recife, né, para realizar o abortamento seguro em um hospital, porque o Hospital do Espírito Santo estava se negando a realizar o procedimento, né? Então, nós fomos para a rua para apoiar essa criança, né? E é muito interessante porque até então eu tentei buscar no nosso histórico e a gente sempre lutou pelo abortamento seguro, o aborto seguro para mulheres e pessoas com útero, mas a gente não tinha trazido ainda o contexto da criança, da palavra menina, né, infância. A gente sempre pensava que podia ser algo estratégico para assim, talvez seja um momento, seja uma questão estratégica assim que a gente possa trazer para a luta, mas a gente nunca trouxe e de repente precisou que uma criança fosse exposta, né, colocada para a gente perceber que sim, a gente luta pelo aborto para as mulheres, a gente tem que lutar pelo aborto para as crianças que são vítimas das violências e para as pessoas com útero, né? Bom, aí logo depois desse processo da menina do Espírito Santo, a gente teve uma votação, a gente teve uma portaria que se chamava Portaria 2282, que colocava, desculpa, me perdi um pouco. Bom, essa portaria ela tentava colocar não somente coisas absurdas, né, e torturantes, como a mulher que deseja fazer o aborto legal, que tem esse direito garantido, ter que assistir, fazer uma ultrassom assistida, de olhar, de ouvir coraçãozinho, essas coisas assim que não é difícil da gente compreender. E daí, no caso, essa portaria, além de trazer isso, ela também fazia tentativa. O profissional da saúde era obrigado a criminalizar, né, para fazer uma notícia crime aí daquele processo, né, colocando as mulheres que são vítimas de violências dentro de casa, e as crianças principalmente, em risco, né. Bom, aí na véspera da votação, eles dão aquele golpe, depois que a gente já está aí com todas as nossas faixas, os cards, a campanha montada sobre revoga a 2282, eles vêm e tiram a 2282, tiram uma vírgula ou outra do contexto e colocam a 2561. E cai a votação no STF, não podendo ser cancelada e anulada, né? Foi uma manobra política bem feito por eles, né? Mas que a gente só sente um pouco mais de raiva mas também fortalece a nossa luta que a gente tem que continuar. Bom, pode passar para o próximo. Pode. Tá. Bom, aí vem o 28 de setembro, a gente faz uma live, já que a gente não vai poder ocupar as ruas, mas também tentamos levar, através de faixas, né, o debate do aborto para Florianópolis. E, paralelamente, a gente distribui um kit com os nossos lenços, que a gente acha que foi uma estratégia bem legal enquanto militância. A gente mandou para o interior do estado, né,
para outros lugares. Foi enviado esse kit, levando aí o lenço e o símbolo da luta pelo aborto para vários lugares e para várias mulheres que não podiam estar na rua, mas queriam estar junto com a gente. Você pode passar? Bom, eu tinha pensado em falar um pouquinho sobre os nossos eixos, né, para tentar, como eu falei, destrinchar aquela primeira frase sobre o aborto, né. Primeiro, eu acho que é importante dizer que a gente luta pelo aborto legal e a manutenção do aborto legal. Hoje no Brasil ela está em três situações, né, em caso de estupro, de risco à vida da mulher, em caso de anencéfalos. E a gente não só tenta levar para todas as situações, a gente deseja que o aborto legal seja pela escolha da mulher, pelo desejo simples dela, mas a gente também mantém a nossa luta de, pelo menos, tentar permanecer com esses direitos já garantidos lá em 1940. Bom, pode passar para o próximo? Bom, a questão também é importante, essa questão do aborto livre e gratuito, então a gente deseja né, que ele se mantenha, que ele seja uma opção da mulher, que ela possa realizar esse abortamento quando ela quiser e desejar e achar que deve, né, porque somos adultas, somos mulheres, não somos crianças que devem ser tuteladas e o Estado deve escolher quando a gente deve fazer alguma coisa com o nosso corpo, mas porque nós somos mulheres adultas e conscientes, né, do que a gente quer para a nossa vida, a gente pode ter direito ao aborto livre e gratuito, né? Hoje a gente está caminhando aí para o aborto universal e em defesa do SUS também, para um contexto de Brasil, e temos tentado passar e tirar essa imagem tão capitalista de monetário, gratuito, free, para essa questão de ser universal. O acesso tem que ser universal, né? Pode passar para o próximo. Bom, aí também tem a questão da legalização, né? E a descriminalização. A gente luta tanto pela legalização, a gente quer que ele seja legal em todos os casos, e a manutenção desses direitos, né? Porque a gente vê ele como um direito humano, como um exercício da nossa democracia e também como uma autonomia, né, de decisão sobre nossos corpos enquanto pessoas adultas que podem, né, tomar as decisões por seus corpos. E a gente luta pela descriminalização, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque a gente entende que hoje no Brasil a criminalização tanto do aborto e de muitos outros contextos, ele acontece com as mulheres de classe mais baixas, as mulheres negras, as indígenas. Então, assim, a criminalização do aborto, ela tem classe, ela tem raça, e ela tem, né, tem esses recortes. E para a gente, existem corpos que são mais criminalizados. Então, a descriminalização do aborto é algo que é inegociável. A gente luta para que seja totalmente descriminalizado, né? Bom, pode passar para o próximo. Bom, e a gente também traz aí a questão do aborto feminista, que eu acho que foi até me marcou aí no começo, que a nossa colega Leliane falou, que foi muito bonito, não foi algo pesado. Eu acho que quando a gente fala de aborto feminista é isso, a gente fala de autonomia de corpo, a gente fala de mulheres falando, a gente faz isso há milhares de anos, nós somos, nossas antepassadas, as mulheres indígenas, né, as europeias, as africanas, asiáticas, há milhares e milhares de anos, independente de nossa classe, raça, cor e lugar que a gente está estabilizado, a gente realizava aborto, sempre realizamos o aborto. Então, a gente acredita que esse aborto, ele, dentro de casa, com as suas amigas, de forma autônoma e segura, com conhecimento, né, com aquele conhecimento básico, medicamentoso, sendo medicamentoso como é hoje, ele pode acontecer de forma feminista e de forma autônoma. Próximo. Bom, e antes de terminar, assim, só para encerrar, né, quando a gente acha que está tudo bem, vamos seguir na luta e vamos lutar contra a 5561. Bom, lá vem outras coisas, né? Essa semana foi uma semana, assim, arrasadora, bombástica. Primeiro a gente teve esse decreto presidencial, no dia, primeiro eu vou falar do dia 23 de outubro. No dia 23 de outubro, a gente teve uma representante do Brasil, a nossa atual ministra da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, aí assinou uma declaração internacional contra o aborto. O documento, ele ressalta o papel da mulher na família, olha só, ele ressalta o papel da mulher na família e destaca que uma parceria harmoniosa entre o homem e a mulher é fundamental para o bem-estar das famílias. Ele não refere-se em nenhum momento a famílias compostas por casais do mesmo sexo, e apesar do nome, Consenso de Genebra, a declaração só foi assinada por 32 países, né, sendo que a ONU é constituída por 193. Então, ele não tem força de tratado internacional. Primeiramente, é importante a gente deixar isso claro. E, bom, aí na segunda,
quinta-feira, no dia 26, nós tivemos um presentinho do presidente, sei lá, desse desgoverno, vamos falar assim, e o lançamento do decreto presidencial número 10.531, que institui a Estratégia Federal de Desenvolvimento para o Brasil, no período de 2020 a 2031, e que traz, mais uma vez, aqueles terminhos que a gente, né, está sempre lutando contra, desde a concepção e os direitos do nascituro, que são uma ameaça aí ao aborto, né, e uma ameaça à vida da mulher, porque, né, dá prioridade a algo que a gente nem sabe, as células, e tira o contexto da importância da vida da mulher. Pode passar para o próximo. Nessa apresentação eu risquei ele, né, na anterior, eu risquei, ele está escrito com aquelas letras, desde a concepção e direitos, mas eu risquei porque irrita até eu de ver escrito. Bom, enfim, aí ontem, né, a gente teve aí a questão da nota de imprensa, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele decidiu que a entidade Católicas pelo Direito de Decidir não poderá mais usar o termo católicas em sua denominação, né, esse adjetivo, um adjetivo, né, não pode ser mais utilizado por elas, né, o desembargador José Carlos Ferreira Alves, que foi o relator do caso, né, das católicas, ele fundamentou a decisão dele, definindo que havia incompatibilidade de agenda da entidade pública, né, das católicas, com a orientação doutrinária da igreja. E por isso elas não podem mais estar utilizando o termo católica. Elas vão recorrer, né? E daí a gente vai ver o que vai acontecer. Pode passar para o próximo? Bom, pode passar para o próximo, se eu vou pular, porque é bem longo. Bom, eu acho que esse aí é sobre a questão do aborto legal, né? Ele é praticado no Brasil de forma legal, não se pune ele, no caso, né? Se houver outro meio não houver outro meio de salvar a vida da gestante, se a gravidez é resultante de um estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, né? Tem que haver o consentimento dela, ou quando incapaz, que foi o caso da menina do Espírito Santo, do seu representante legal, né? E depois nós tivemos aí a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF 54, de 2012, que o STF decidiu, por maioria dos votos, a possibilidade de aborto em caso de feto anencefalo, né? Próximo. Bom, né, só para lembrar, né, que a gente luta aí pelo aborto seguro, que é esse aborto medicamentoso, que a gente já falou, né, o uso de 12 misoprostol em três doses, a cada 3 horas, de forma sempre sublingual, de 4 em 4 unidades. E que vocês podem acessar essa informação nessa cartilha que está aí na ONU, essa cartilha de abortamento seguro, que está na Organização Mundial da Saúde. E que a gente preze, estamos aí na rua para lutar por esse aborto seguro, legal, autônomo, feminista, universal para todas as mulheres, crianças e pessoas com útero. A nossa luta, ela é nas ruas, mas também a gente está se recriando nesse momento, através de tentativas de levar informação. Nós estamos tentando usar essas ferramentas virtuais aí para levar informação, porque a gente acredita que um ponto importante sobre o aborto é a gente desmistificar toda essa linha negativa que envolve o contexto, né? Para a gente o aborto é vida, para a gente o aborto ele tem um caráter positivo, por causa que a gente está falando de vida das mulheres, né? E de escolha das mulheres e autonomia das mulheres. Bom, era isso, eu concluí. Obrigada, Gabi. Gente, eu prometo que eu só vou tomar mais 2 minutinhos do tempo de vocês. Na verdade, eu fiquei com uma mega tarefa difícil, que é de tentar conversar com vocês um pouco 2021, né? Então, assim, depois de tudo isso que as meninas me trouxeram para nós, acho que extremamente emocionante, fiquei emocionada várias vezes de pensar a nossa história, né? Fiquei aqui com a tarefa de conversar rapidamente só sobre esse próximo período, né? O como ficaria, o que fica para 2021 para nós, né? Acho que é importante a gente lembrar que a gente tem uma crise, todo mundo já falou, acho que tem vários elementos que inclusive as meninas já trouxeram, mas eu só vou reforçar porque entendo que é fundamental para a gente entender o que a gente faz, então, né? Temos uma crise do capital, temos uma crise social, política, econômica, sanitária, não sei nem mais quantos nomes de crise dá para botar, né? Isso, claro, agravada muito pela pandemia e pelo desgoverno, né? Lembrando, inclusive, que a própria pandemia e o desgoverno também são resultados da crise, né? Então, é um movimento, é um processo que se retroalimenta e que isso retrata para nós muitos desafios que ainda estão por vir, né? No último período, a gente sabe que os
de desemprego não param de subir, a violência policial é cotidiana, a tentativa de impor a existência da vida desde a concepção, como a Gabi falou agora, a partir do decreto 10.531 dessa semana, né, que nos lembra constantemente o quanto os nossos corpos, os corpos das mulheres, passam a ser algo facilmente desconsiderado. Ao mesmo tempo, essa vivência constante de impedimento das nossas lutas, né? Como, por exemplo, isso que a Gabi também contou agora para nós, que tem vivido as mulheres católicas pelo direito de decidir, né? E não podem se declarar católicas, né? E, portanto, também, obviamente, estão sendo intimidadas a se calarem, né? A deixarem de ser quem são e lutarem por aquilo que é importante para elas e que elas acreditam. Então, são elementos como esses e muitos outros que apontam a seriedade dos problemas que vimos enfrentando. Queria reforçar, então, né, que não podemos abrir mão de ocupar os espaços, não podemos abrir mão de ocupar a rua, apesar deste contexto ou a partir deste contexto, né? Abrir mão de ocupar esse espaço que visibiliza as nossas existências, que mostra que somos resistência. Queria pensar aqui com a gente, né, a contradição de que muitas mulheres ainda têm como desafio ocupar qualquer espaço que não seja o espaço doméstico. Ao mesmo tempo, quando pensamos a rua hoje, durante a pandemia, a gente precisa reconhecer que as trabalhadoras e os trabalhadores, as mulheres negras, o povo de periferia nunca teve a oportunidade de ficar em casa para se proteger da pandemia. Isso não foi um direito de todos, né? Gabi, a gente tem um resumo de 2021 de 40 segundos. Posso falar? Pode. Então, 8M, Santa Catarina segue 2021. Anticapitalista, antifascista, antirracista, anti-LGBT-fóbico, antipatriarcal, pela democracia e soberania nacional, contra a violência pela mulher, pela descriminalização e legalização do aborto, pela internacionalização da luta das mulheres, pelos direitos dos trabalhadores do campo e da cidade, pela educação pública estadual gratuita, laica e de qualidade, socialmente referenciada, pela greve das mulheres, pela saúde pública, pelos direitos e territorialidade das mulheres negras, indígenas e quilombolas, pelo acolhimento e inserção social das mulheres imigrantes, pela liberdade de culto, expressão de fé e pela laicidade do Estado, contra a maternidade compulsória e pela descentralidade do cuidado. Seguimos. Obrigada, Lili. A Lili traz aí nossas pautas de luta, né? Então, eu queria só fechar reforçando isso, né? Que diante de tamanha precarização da vida que a gente vai ter em 2021, né, vai ser um ano ainda mais duro para as mulheres que batalham, a gente precisa continuar na luta, né? Continuar a lutar por escolher e por existir, lutar para que tenhamos voz e que tenhamos condições de vida digna, né, mesmo e principalmente em meio à pandemia, e até porque, né, esse contexto tem mostrado o quanto a violência contra a mulher continua sendo uma questão cotidiana nas nossas vidas. Essa é uma luta que não acaba. Então, precisamos ocupar, resistir, lutar, nos organizar e encontrar, né, esse horizonte de mudança, né, essas mudanças que são estruturais, que vão mudar a nossa vida e mudar a estrutura da nossa sociedade para que a gente tenha, sim, condições de uma vida livre, uma vida digna, né. Eu queria fechar com uma frase que é: feminismo é revolução. E a gente tem insistido nisso, né? Feminismo é revolução. Eu queria também, agora, a gente está encerrando a nossa apresentação, então a gente queria... Eu sei que a gente já passou de tempo, eu sei que está tudo apertado, a gente queria abrir para perguntas e para exposições, e eu também sei que tem uma companheira que é nossa companheira do 8M que queria cantar. E aí eu queria pedir para ela, se puder abrir a câmera, cantar para nós. Eu acho que é uma oportunidade. Se também outras pessoas quiserem se inscrever, bora lá. Nós somos mulheres. Acho que tá cortando. Tá cortando. Tá cortando, Elaine. Abra a câmera, mulher.
Enquanto a Elaine resolve ali, meninas, acho que era bom falar para né, quem quiser participar das reuniões e da divulgação, como é que faz. Teve uma pergunta ali no chat, mas né, para vocês falarem sobre isso também. E parabéns, eu amei, adorei tudo, a apresentação, fiquei muito emocionada em vários momentos aqui. Olha, a gente queria agradecer o convite, acho que a gente nem agradeceu publicamente, né, mas foi um convite muito feliz e a gente ficou muito grata, né? Porque esses espaços nesse momento onde a gente não está podendo ocupar a rua são muito importantes para a gente. E eu queria convidar vocês a curtirem a página. A gente tem uma página aqui no Facebook, que é a Frente Catarinense para a Legalização do Aborto. E a gente também movimenta um espaço no Instagram, que também é Frente Catarinense para a Legalização do Aborto. Um dia a gente vai encurtar esse nome, eu tenho certeza. E quem quiser poder seguir a gente, ali vocês podem acompanhar as nossas reuniões, é aberta, o movimento é horizontal, né? Então é só entrar e construir com a gente. Depois, se alguém quiser botar ali, eu não tenho de cabeça as redes, mas acho que dava para botar no chat. Vou tentar. Posso contar? Não, só um pouquinho, Elaine. O 8M também, né, nutre duas páginas, a do Facebook, 8M Brasil-Santa Catarina. Não confundam com 8M só, porque também usa os nossos materiais, mas é uma página nacional. O nosso tem o Santa Catarina. E no Instagram também, nos sigam lá, as reuniões são sempre compartilhadas lá. Atualmente só online, né? Mas se tudo der certo, e a gente vai voltar a se ver pessoalmente para a construção do 2020. Manda ver, Leandro! Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida pelo patriarcado. Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro. Mulheres cabeças muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada. São elas por elas, escute esse samba que eu vou te cantar. Eu não sei porque tenho que ser sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei porque tenho que ser sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baste. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Dá-lhe, mulherada! Segura que a América Latina vai ser toda feminista! Obrigada, gente. Prazer enorme estar com todas. Vamos abrir as câmeras para fazer uma foto. Para fazer uma foto. Eu não sei como é que coloca todo mundo aí. Alguém sabe? Não sei se dá. Não sei fazer. Dá para fazer um print, né? Sei. Eu tô no celular, eu não consigo fazer nada. Enfim. Ana? Eu consigo, podem abrir que eu consigo aqui. Tá. Vai, Ana, nós vamos fazer. Ah, que legal. Mascaradas. 1, 2, 3. Tirar mais um. Peraí. Pra ter certeza. Estávamos sorrindo, só para vocês saberem, tá? Eu sorrindo seguro. Aê! Legal. Obrigado. Manda lá, Wellen, no nosso grupo. Vou mandar, pode deixar. Bom, beijo, obrigada. Um abraço. Beijo, pessoal. Obrigada, gente. Valeu. Desculpa aí passar muito horário. É muita coisa.
Obrigada, gente. Parabéns. Mas a gente nunca atinge o teto. A gente sempre passa do teto. Tchau. Tchau, tchau, beijo. Tchau, gente. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada.